A quinta-feira, ainda pela manhã, a Itatiaia trouxe a informação na sua programação, também em todas as plataformas digitais, o caso Gabigol. O Gabigol, que foi acusado de dificultar a realização do exame antidoping no CT do Flamengo. Foi uma abordagem surpresa, mesmo que tenha dado negativo. Gabigol, por ter dificultado, acabou sendo punido. E começou hoje na Suíça, e o Gabigol não esteve pela manhã na Toca da Raposa, está no Rio de Janeiro com seus advogados e também o departamento jurídico do Cruzeiro dando completo suporte, já que começou o julgamento do recurso por conta do caso do doping. O Gabigol, que tenta reverter, a decisão que teve em primeira instância e retirar qualquer punição imputada a ele. Por outro lado, se a decisão for mantida, na pior das hipóteses, o Gabigol fica sem atuar até o final deste mês de abril. Isso porque o Gabigol ajuizou o recurso após ser suspenso por 2 anos. Isso foi em abril de 2023. E o Gabigol vem atuando nesses últimos anos com o efeito suspensivo, não só pelo Flamengo, mas também com o Cruzeiro. Já que teremos a resposta nesta sexta-feira, tendo a absolvição, o Gabigol vai poder ficar livre para atuar com a camisa celeste, mas caso a punição aconteça, o Gabigol vai ficar para completar os 2 anos de punição até o final deste mês de abril, explicando para o torcedor, já que começou em abril de 2023 e ele vem atuando com o efeito suspensivo. Fato é, Cirilo, que é um mês importante para o Cruzeiro, com muitos jogos decisivos, com início de trabalho. Por isso o Cruzeiro imbuído nesse julgamento, dando total suporte para o Gabigol, e aguarda até amanhã a resposta. O Gabigol ficando de fora, ficaria aí sem ser alternativa para o técnico Leonardo Jardim para o duelo do final de semana contra o Internacional. Também não iria atuar contra o Mushukruna na próxima semana pela Copa Sul-Americana em Belo Horizonte, lembrando, portões fechados. Não atuaria contra o São Paulo no Morumbi, também contra o Bahia no Mineirão, contra o Bragantino em Bragança e contra o Vasco no Gigante da Pampulha, além do jogo contra o Palestino pela Copa Sul-Americana. Seria um desfalque importante, para a sequência que o Cruzeiro tem nessa maratona do mês de abril. Então começou hoje o julgamento, a resposta será amanhã, e o Gabigol que vem atuando com efeito suspensivo, JBC. Às vezes eu fico vendo justiça desportiva, a gente fala muito da nossa justiça desportiva aqui no Brasil, tem umas decisões meio bizarras, uns negócios meio, não faz muito sentido, você pune o cara aqui, aí daqui uma semana você dá um efeito suspensivo, ele joga. O caso do Gabigol, o cara é punido por 2 anos, arruma um liminar, mas se for punido tem mais um mês pra cumprir. Ele ficou 2 anos com a liminar e o julgamento foi faltando 20 dias pra acabar. Só loucura, cara. É, um negócio meio maluco, cara. Assim, se ele for punido, você sabe com quem que ele volta? Contra o Flamengo, cara. No início de maio. Já vai ser o primeiro mês do primeiro jogo do mês de maio. Dele contra o Flamengo. Seria uma volta espetacular. Mas enfim, eu vou ser coerente com o que eu falei lá atrás, quando o Gabigol era jogador do Flamengo e foi punido. Eu acho que ele tem que ser punido, mas uma punição tinha que ser mais branda do que 2 anos. Até porque ele não foi pego, deu negativo o resultado, mas ele pirraçou, cara? Ele pirraçou, isso não pode virar exemplo, enfim. Agora, se realmente eles mantiverem a punição, ele tiver que ficar até o final do mês, que seja assim, dos males o menor, vai perder um dos principais jogadores, evidentemente, por 27 dias, vamos dizer assim, jogos importantes. E eu acho que o Gabigol tá encarando de forma muito séria isso, cara. Tá preocupado, porque o fato dele ter ido, se juntado, vai participar, realmente traz uma preocupação. Mas para ser coerente, não vou achar nenhum absurdo se mantiver a punição e o Gabigol ficar até o final de abril, não. Porque, sinceramente, Cirilo, imagina se todo mundo pirraçar exame antidoping igual ele fez. Não faz sentido. Agora, punição de 2 anos sem ter dado positivo, eu também achava um grande de um exagero. Sim. Acho que não faria uma menor sentido. Também não faria sentido. Ô Rubens, Cruzeiro teve algumas mudanças aí para esse meio de semana.
Lateral esquerda, por exemplo, foi uma modificação, jogou o Kaique nesse desafio, o Vidalba, o Kaique no primeiro, o Vidalba agora no segundo desafio desse recomeço do Cruzeiro. No setor de meio campo, mais mudanças, né? O Christian foi titular, teve à disposição, o Lautaro foi titular no ataque, enfim, foi um time bem modificado, pensando já nesse duelo de terça-feira pela Copa Sul-Americana. Certamente contra o Internacional a expectativa é que tenha mais mudanças, né, Rubens? Certamente, até para manter a coerência, a conduta que vem sendo feita pelo técnico Leonardo Jardim. Uma mudança é certa na zaga, né? O Jonathan Jesus, que com quadro de virose ficou de fora do jogo contra o Mirassol e também no meio de semana contra o União Santa Fé, já está recuperado, vem trabalhando na toca, ele volta na vaga do Gamarra. Na lateral esquerda, o rodízio está acontecendo e vai prosseguir, pelo que a gente vem apurando. Inclusive, ele já testa o Marlon, vem tendo outras opções, até para conhecer, né, de forma efetiva, com a bola rolando em uma partida oficial, todos os jogadores que ele tem à sua disposição. O Matheus Pereira segue de fora, aí ele mantém o Wanderson, o Eduardo vem participando bem também das atividades e é uma alternativa para a vaga do Matheus Pereira. E tem a questão do Dudu, por exemplo. O Dudu não foi titular contra o União Santa Fé, entrou no segundo tempo, volta a figurar entre os 11 e, né, toda a situação do Gabigol, até porque o Cruzeiro faz amanhã o penúltimo trabalho, no sábado finaliza a preparação na toca antes do embarque para Porto Alegre, já sabendo a decisão do julgamento da punição do Gabigol, se vai ter que cumprir ou se fica à disposição, porque muda todo o cenário. Por exemplo, se não der para o Gabigol, o Cruzeiro tem algumas alternativas. Por exemplo, deu para apurar que ele gosta muito do Bolassi atuando por ali como um homem centralizado, poderia alternar também com o Caio Jorge, por mais que o Bolassi não vem participando, né, de todo o período do mês de março em campo, teve aquela inflamação no joelho e o Cruzeiro se preocupa muito com a parte física do atleta, mas seria um primeiro nome para substituir o Gabigol. É um Cruzeiro bem mudado, jogo a jogo, e não podemos esperar outra coisa diferente, principalmente para esse mês de abril, e também até por estar conhecendo, né, na prática, em uma partida oficial, o elenco que tem à disposição. Fato é, Cirilo, que os próprios jogadores do Cruzeiro, no dia a dia, estão entendendo a forma de trabalhar do Jardim e vai ser uma escalação diferente jogo a jogo. Ô Edu, a lateral esquerda é a principal discussão aí quanto à titularidade. Falou-se de Vidalba durante toda a intertemporada. No primeiro jogo oficial joga o Kaique. No segundo agora joga o Vidalba. E o Rubens está falando do Marlon sendo testado também. E um detalhe, hein? O Romero deve ser titular na vaga do Wallace domingo. Então o Wallace banca e o Romero deve jogar. Sim. Então já tem uma outra informação. Vamos na do lateral primeiro, Edu. Quem tem que ser titular na lateral esquerda ou depende? Pela entrevista do Jardim na estreia contra o Mirassol, quem vai jogar é o Vidalba. Porque o Cruzeiro vai jogar em Porto Alegre contra o Inter. Ele falou que quando precisar de um lateral mais defensor, para proteger melhor o sistema defensivo, vai Vidalba. Quando precisar de um lateral que apoie mais o ataque, suba mais, é o Kaique. Ele pode estar preparando o Marlon, talvez tentar achar esse equilíbrio. Mas eu acho que seria um risco muito grande, depois de tanto tempo sem jogar, o Marlon voltar justamente contra o Inter. Encarar um Vitinho pela frente. Não é simples. Eu acho que, pelo que o Jardim deu de dicas na coletiva, é o Vidalba na esquerda com a volta do Jonathan Jesus. Essa discussão quanto à presença do Wallace entre os titulares está pegando fogo para tudo quanto é lugar, e o torcedor está claramente insatisfeito, em sua maioria, com as atuações do Wallace. Dito isso, é o Romero que tem que jogar nesse momento, Edu? É o Romero que tem que jogar nesse momento. Eu, até certo ponto, falei que o Wallace precisava de sequência. E, sendo muito sincero, Bragantino, Mirassol, União Santa Fé, todos os jogos foram ruins do Wallace. O Bragantino, talvez ele tenha tido ali uma melhorazinha, mas já voltou até uma queda em sequência. E eu iria além. Eu iria com o Romero, com o Matheus Henrique e Lucas Silva. Reforçaria esse meio de campo, daria ao ataque mais peso para recomposição, talvez um Marquinhos pelo lado direito, com o Dudu pela esquerda, o próprio Wanderson retornando para marcar, com o Gabriel Barbosa. A depender do julgamento,
o Caio Jorge, mas para mim não tem tanto mistério não, é um meio de campo mais reforçado, com o Vidalba na esquerda, porque do outro lado não é nem o Mirassol, nem o União de Santa Fé, é um dos melhores times do futebol brasileiro hoje, o Inter. Inter que joga em instantes contra o Bahia. Cruzeiro no fim de semana precisa marcar, vai ter que marcar, vai ter que correr, vai ter que se entregar mais do que está se entregando, vai ter que ter um nível de intensidade, um nível de rotação completamente diferente do que vem tendo. E para ter isso, não acho que faça sentido ter o Wallace no meio campo. Para mim, o Romero é que tem que jogar mesmo.